Beleza. Oi, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a presença aqui do Fábio, do Natanael e da Bruna. A gente conseguiu tomar essa iniciativa aqui na Neoprospecta para falar desse tema tão importante a partir de um mês que fala sobre a água aqui na empresa. Então, a gente teve essa iniciativa a partir do marketing da empresa de convidar o Natanael, o Fábio, que eu já vou apresentar eles bem rapidinho aqui para vocês, e a Bruna, para a gente bater esse papo em relação a esse tema tão importante quanto a qualidade da água, né, a reusabilidade dessa água, tanto na indústria quanto em outros locais. A Neoprospect é uma empresa de biotecnologia localizada no Sapiens Park, que é um parque tecnológico daqui de Florianópolis. A gente trabalha gerando inteligência para a tomada de decisão, do controle de qualidade, dessa parte mais industrial da indústria, tanto de alimentos quanto farmacêuticas, veterinária, enfim, diversos ramos e segmentos. E a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre a qualidade da água hoje. Trouxe aqui algumas especialistas no tema. Queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês estão me escutando bem, todo mundo, né? Tá ótimo aí o áudio. Tá. Sim, alto e claro. Beleza. Nesse primeiro momento, a gente montou uma mesa redonda que a gente está promovendo para saber como os profissionais e suas empresas estão enfrentando desafios relacionados à água e o que inspira cada um de vocês, né, convidados, a promover essa sustentabilidade ambiental no setor. A missão da Neoprospect é popularizar a ciência, de fato, e conhecimento utilizando sequenciamentos de DNA para oferecer essa qualidade e sustentabilidade aos processos industriais. E neste webinar, a gente vai discutir a respeito de avanços científicos e tecnológicos nas áreas e de gestão ambiental voltada para recursos hídricos, saneamento e uso da água na indústria. Dados assim da Agência Nacional de Água, né, a ANA, mostram que essa demanda por uso da água no Brasil deve aumentar em 30% em torno de 2030 ali. Por isso, os pesquisadores, empresários que a gente está convidando aqui para participar também com a gente desse tema, buscam soluções estratégicas para evitar o desperdício e reduzir o consumo de água. Então, apresentando rapidamente nossos ilustres convidados, a gente tem o Natanael Barros, que é engenheiro químico, mestre e atualmente doutorando em engenharia civil. Se eu falar alguma coisa errada, podem me consertar, tá? E saneamento ambiental. Atua profissionalmente na área da engenharia de tratamento de águas e de efluentes. Ele é proprietário da Barros Engenharia Consultoria, empresa de consultoria especializada em fornecer soluções de tratamento de água e de efluentes e treinamentos. Também mantém o blog do Natanael Barros, compartilhando notícias e conteúdos técnicos nas áreas de saneamento, recursos hídricos e energia. Então, eu vou passar a palavra para o Natanael já na sequência, enfim, ficar à vontade para falar um pouquinho sobre o tema que ele trouxe para a gente hoje. E na sequência eu acho que eu posso apresentar para ficar mais claro assim os nossos outros convidados. Natanael, fica contigo a palavra. Gente, bom dia, né? Primeiramente, agradecer ao convite de certa forma, compartilhar um pouco da minha experiência na parte de gerenciamento hídrico, né? Especialmente no âmbito da indústria. E, de certa forma, fomentar esse debate, né? A conscientização da importância do uso consciente da água, né? É um recurso que, a cada ano que passa, a cada década que passa, vem se mostrando um recurso mais escasso, mais valioso e também deve ser também acessível, né, para todas as pessoas. E não existe vida sem água, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho orgulho de trabalhar com o bem mais essencial para a vida, né? Que é a água, tá? E aí, quando a gente fui convidado aqui para trazer um pouco dessa minha experiência para vocês no âmbito industrial, tá? E aí, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, né? Como já de certa forma foi orientado. Vou ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela com vocês, se possível, tá ok? Só um minuto. Pronto, acho que aqui é share screen. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vocês, por favor, confirmem. Ainda não. Até o momento, agora vai começar. Aí. Sim, agora sim. Pronto? Uhum. Pronto, pessoal. Como eu falei anteriormente,
tentando falar um pouco mais da minha experiência, questão de tratamento de efluentes, né, tratamento de água, eu queria trazer aqui, no caso, o tema um pouco, né, e de certa forma até provocar aqui os colegas. Obviamente eu sei que os meus colegas vão trabalhar também com a questão de reuso de água, que é bastante importante, mas eu também queria trazer à baila aqui um assunto também muito importante, que é a valorização, melhor dizendo, energética do subproduto do tratamento de efluentes, tá? E aqui eu vou pular essa parte da apresentação, porque de certa forma já o Ted já fez essa parte, tá, de apresentação. Mas aqui também a minha experiência um pouco, também, além de diretor técnico da minha empresa, né, também a parte de experiência em projetos de ETs, ETAs, né, e também, não foi citado, mas também sou, de as horas vagas, também professor particular para universitários, tá, ok? Eu tenho desempenho aí com muito orgulho. Bom, só que é uma questão de disponibilidade de água no mundo, né, porque a gente precisa saber que a água que nós temos disponível no nosso planeta, né, como falei com vocês, é um recurso essencial à vida. No entanto, nos últimos 500 milhões de anos é essencialmente o mesmo. Né? E aqui a gente tem uma contabilização de aproximadamente estimativas, né, de 1 bilhão e 386 milhões de quilômetros cúbicos de água. Né? E aí, se a gente pegar, fazer uma análise em termos de distribuição de água, a gente vai perceber que apenas 0,30% de toda a água do nosso planeta ela está prontamente disponível para consumo, né? Seja por meio de rios e lagos, que são as principais fontes de águas superficiais para abastecimento. E aí, como até o próprio TED, de certa forma, já nos adiantou, esse aumento crescente, né, da demanda de água também está associado a uma diminuição da qualidade da água, dessa água disponível, né? E além disso, tem a questão dos impactos das mudanças climáticas, que tem alterado o ciclo hidrológico, a questão de secas, né, que vem se mostrando cada vez mais frequentes aqui, principalmente impactando os ambientes urbanos, e isso aí está atrelado aos impactos econômicos e sociais. E aqui é só mostrando simplesmente como é uma aplicação do ciclo hidrológico, né? Afinal, a água que a gente tem, como falei anteriormente, é essencialmente a mesma, mas existem diversos processos envolvidos nesse transporte de água na nossa atmosfera, né? E aí, no entendimento desse processo, nós precisamos utilizar toda a nossa tecnologia, toda a nossa expertise, né, a parte tecnológica, para proteger as águas que são disponíveis para o nosso consumo, né? E entendendo, no caso, fazendo entendimento desse devido ciclo hidrológico, nós podemos atuar de forma a ter uma qualidade de água melhor à nossa disposição, tá? E aqui a gestão um pouco dos nossos recursos hídricos, nós temos a disponibilidade, né, dessas massas de água superficiais, subterrâneas, que estão prontamente disponíveis para uso, elas são consideradas recursos hídricos, né? E eles são basilares para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Portanto, fazer o correto gerenciamento desses recursos hídricos se mostra impreterível, se não estratégico, né, para o nosso desenvolvimento, né, como sociedade em si. E aqui algumas informações, né, que esses recursos hídricos, né, são princípios basilares que são utilizados para o nosso correto gerenciamento. Primeiro, que a água deve ser um bem de domínio público, ele é um recurso natural limitado, né, e deve ser um uso prioritário, no caso, para uso como consumo humano, né, como água potável, e também para a dessedentação de animais. E também esses recursos devem ser gerenciados para o uso múltiplo dessas águas, né, seja para fins industriais, de irrigação, e também para consumo, tá? E aí, mesmo que esses recursos, de certa forma, sejam renováveis, né, uma vez que existe um ciclo atrelado, em termos de quantidade e qualidade, essas águas vêm sofrendo processos de alterações, né, especialmente questão de qualidade. E também, somando a isso a questão da demanda mais crescente de água, exigindo a maior disponibilidade desses recursos hídricos. Então, essa relação crescente de demanda e uma relação cada vez, digamos, menor de disponibilidade de água com qualidade satisfatória, nos leva a um fenômeno que nós chamamos de estresse hídrico, né? Que é basicamente uma pressão sobre esses recursos hídricos cada vez maior
demandando água, que muitas vezes não acompanha a oferta de água que é realizada pelo próprio meio ambiente, tá? E aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre a questão da pegada hídrica, que é aquela água que a gente que está atrelada, na verdade, aos os produtos e serviços oferecidos, né? Isso aqui é uma forma de conscientização das pessoas entenderem que, por mais que possa parecer, de certa forma, não aparente, mas existe um consumo de água, e muito grande, dependendo do produto e serviço, que está atrelado a ela, tá? A título de exemplo, por exemplo, a proteína, né, a carne de boi, por exemplo, pode ser, está atrelado, no caso, 17.100 litros de consumo de água para cada quilo de carne, né? E é só algum exemplo de você mostrar que até as nossas atividades, a nossa conscientização, os nossos atos como consumo, impactam diretamente nesse consumo de água. E aqui, trazendo um pouco mais para a área de tratamento de efluentes, tá? Que existe, na verdade, essa necessidade do tratamento de efluentes aqui nós já sabemos, né? Tá? Mas a grande pergunta que eu faço aqui é por que tratar esses efluentes? E por que se não é resposta? Tá? Por que eu trago essa provocação? Porque, na minha experiência, sempre nós abordamos algum cliente, o cliente chega com algum tipo de necessidade de tratamento, nós procuramos também sempre conscientizar da importância, né, do correto tratamento do efluente, da correta adoção tecnológica, né? E aí, muitas vezes, os empreendedores se sentem, não têm uma correta sensibilidade do porquê tratar essa água, tá? E dos benefícios que estão atrelados ao tratamento desses efluentes, porque muitas vezes eles enxergam como se fosse uma imposição por parte dos órgãos reguladores, por parte dos órgãos ambientais, né? E simplesmente como se fosse um checklist, simplesmente para que a minha empresa possa operar em paz, digamos assim. Essa é uma ideia que geralmente os empreendedores têm. Eu não vou dizer todos, obviamente, não vou ser injusto, mas que tem que ter uma mudança, né, uma mudança de mindset por parte principalmente da comunidade, né, dos empreendedores, que de certa forma vem evoluindo, verdade, no tocante à abordagem da água, né? E afinal de contas, por que a gente deve tratar esses efluentes? Existem alguns benefícios, né? O mais direto que nós geralmente está mais transparente, translúcido para a comunidade no geral, é a questão da proteção do meio ambiente, né? Então, se você lança um efluente tratado, né, no caso de algum corpo hídrico, né, você consegue evitar certos problemas ambientais. Que problemas ambientais são esses que são evitados? Primeiro, a baixa de oxigênio dissolvido nesses corpos hídricos. Né? De fato, a vida, né, boa parte da vida que existe na água, né, utiliza o oxigênio como forma de utilizar, no caso, para suas atividades metabólicas. E aí a descarga de poluentes promove essa diminuição de oxigênio e a morte da vida dentro da água, né? Também a descarga de compostos químicos tóxicos, né, que conferem mortandade aos organismos aquáticos, e também a questão da diminuição do aporte de nutrientes, né, dos corpos hídricos, evitando a floração da biomassa, digamos assim, vegetal ou algal na água, e que, devido a isso, confere características indesejáveis à água. Isso aqui impacta diretamente, como eu falei anteriormente, na vida aquática, mas esses não são os principais motivos que nós devemos levar em consideração. Tá? Temos também a questão da exigência legal, né, por parte do Estado, em prol, verdadeiramente, na proteção do meio ambiente, né? E também existe também uma mudança por parte da sociedade, e isso é uma crescente, da abordagem que as pessoas têm, a exigência que as empresas tenham uma postura socioambiental consciente e responsável, né? E também as empresas, de certa forma, podem se beneficiar, né, dessas alterações, né, de consciência da sociedade, como um proveito próprio por meio de um marketing verde, né? Isso aqui está responsável também a responsabilidade social das empresas. Mas não para por aí. Existe também
aqueles benefícios que podem ser de interesse direto para as empresas e para as indústrias, né? Como redução de custos, né, gerando economias, principalmente atrelado ao reuso de água, né? Isso aqui é especialmente importante em zonas onde a disponibilidade de água é baixa, né? Você confere segurança operacional para as empresas. Além disso, você aumenta a eficiência econômico-financeira das operações da empresa, de certa forma, atrelado a esse primeiro ponto de economias, tá? Existe também a possibilidade de abertura de novas oportunidades de negócio, né? Seja por meio de valorização de certos subprodutos do processo de tratamento, isso também é possível de acontecer. Além disso, você tem a conformidade legal ambiental, né, da empresa perante a legislação, o que evita, no caso, a adoção de punições, né, para a empresa, evitando multas, embargos e muito mais. Isso aqui, né, impacta diretamente no resultado da empresa. E aqui eu trouxe simplesmente algumas informações relacionadas a alguns aspectos energéticos, né? Bom, se a gente parar o tratamento de efluentes no geral, existem grandes, digamos, grupos de tecnologias no que se refere ao tratamento de efluentes. Nós temos o tratamento biológico, né, que utilizam organismos vivos, né, bactérias, protozoários, para fazer, no caso, o tratamento desses efluentes, né? Obviamente existe todo um ecossistema, microbiologia envolvido, né, nesses sistemas biológicos, que na verdade o homem fez aqui foi otimizar o que já acontece na natureza, né? Obviamente utilizando técnicas de engenharia a fim de se obter os melhores resultados possível. E também existe o tratamento físico-químico, né, que utilizam processos físicos e produtos químicos de forma mais intensiva, né, digamos assim, no geral, para que se alcance o tratamento desses efluentes, tá? Quando a gente fala em relação à valorização energética, geralmente nós estamos um pouco mais direcionados ao tratamento biológico desses efluentes, ok? E de uma forma um pouquinho mais específica, como é que se desenrola esse tratamento dos efluentes, tá? Por meio de um tratamento preliminar, né, onde o efluente bruto ele é retirado sólidos grosseiros, areia, depois passa por um tratamento primário, onde são retirados sólidos de suspensão sedimentáveis, aquela matéria orgânica flutuante, aqueles componentes que conferem poluentes à água, que podem ser facilmente retirados. Existe também o nível secundário, onde é feita a retirada de matéria orgânica por meio de processos biológicos, né, que podem ser aeróbios ou anaeróbios, a depender da disponibilidade de oxigênio, ok? E tratamento terciário, nível terciário, onde é feita a retirada, melhor dizendo, de componentes poluentes, no caso, específicos do esgoto, visando a seu enquadramento ao padrão de lançamento no meio ambiente, né? Ou na rede da concessionária de esgoto, como também pode acontecer, tá? E o que eu falei aqui no geral sempre envolve um consumo de energia, né? Seja da forma de eletromecânicos, bombas, sopradores, né? Componentes de automação, tá? Ou mesmo na forma de calor, em alguns casos, dependendo da região também. Se for, por exemplo, ser feito o tratamento dos resíduos sólidos, existe a forma de processamento térmico para eles, não necessita de energia, tá? Mas aqui o que eu quero trazer à baila, que é a discussão, é a possibilidade de utilizar os sistemas de tratamento de efluente não simplesmente como formas de consumo de energia, mas também como formas de recuperação energética. O objetivo, na verdade, maior alcançado é que essas estações sejam sustentáveis, né? Tanto no sentido energético, né, quanto no sentido ambiental, né, em relação às emissões de carbono. E aqui que eu quero trazer justamente essa contribuição aqui para o debate relacionada à recuperação energética desses resíduos. E como geralmente feita essa recuperação energética, né? Obviamente eu não vou adentrar aqui na tecnologia, devido justamente à questão do tempo, mas existem três formas principais, né? Uma está bastante difundida, as outras estão em desenvolvimento, que é a questão do aproveitamento do biogás gerado, né, por esses processos de tratamento, barra biometano, que pode ser um produto processado. Nós também temos o hidrogênio verde, né, que está sendo agora o boom da vez em relação a energias renováveis, e também os gases combustíveis, né, biocombustíveis, melhor dizendo,
provenientes de processos termoquímicos, tá? O biogás ele já é amplamente conhecido, né, principalmente na comunidade térmica e também técnica, melhor dizendo, e também já está sendo bem difundido aqui no Brasil, aquém, é verdade, do seu potencial, mas em outros países, principalmente nos ditos desenvolvidos, existe, na verdade, uma forte, como é que se diz? Uma forte tendência, uma forte condição para que seja feito o aproveitamento energético desse biogás. Ele é um subproduto da digestão anaeróbica de resíduos, seja esgoto ou resíduos sólidos, tá? E ele é formado principalmente pela mistura de metano, dióxido de carbono e água, né? Sendo o metano aqui o principal gás combustível, né? E ele é um combustível empregado, pode ser empregado na forma direta ou indireta, né? E principalmente como uma fonte de energia renovável, né? Seja para geração de energia elétrica na forma direta ou indireta, aliás, uma forma direta, melhor dizendo, na forma de calor, né? Uma queima direta, uma forma indireta por meio da geração de energia elétrica. E essa geração de energia elétrica pode ser nos sistemas on-grid, né, off-grid. O que eu quero dizer isso? Pode ser sistemas de recuperação energética atrelado à rede, ou seja, gerando um líquido, um excedente líquido de energia com injeção na rede, ou sistemas off-grid que pode ser essa energia utilizada diretamente no próprio local onde é gerado. Tá? Pode ser utilizado também como desidratação dos lodos de estações de tratamento de esgoto, né? E após o processo de refino, esse biogás pode ser convertido a um produto com um teor de metano maior, que nós chamamos de biometano, né? Bastante similar ao gás natural. Né? E, inclusive aqui no Ceará, no estado onde eu resido, né, existe uma experiência parecida, mas no caso por meio da provenda de biogás de aterros sanitários, não necessariamente estações, mas sim tecnicamente perfeitamente possível. E aí essas estações podem ser de efluentes sanitários e industriais, né? E esse potencial de geração de biogás ele é particularmente atrativo para as indústrias de suinocultura, né? A indústria agrícola, principalmente com os resíduos sólidos que são gerados, né? Que é especial para a vinhaça, né? Do cana-de-açúcar. Existe também o hidrogênio verde, né? Que aí está sendo uma crescente agora na recuperação energética, obtenção de hidrogênio a partir do tratamento de efluentes, né? É uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, mas existem ações práticas, tá? Principalmente no que se refere à produção de hidrogênio a partir de fontes anaeróbicas, né? Processamento. No entanto, e aqui eu trago um caso particular que nós temos aqui no estado do Ceará. Existe aqui no estado do Ceará o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, né? Ele é um complexo porto-indústria, um parque industrial. E nos últimos anos, mais intensamente aqui nos últimos meses, o Complexo Industrial e Portuário do PECEM vem se tornando um hub de produção de hidrogênio verde, com várias indústrias especializadas na área, vindo se instalar aqui no porto do PECEM, na região do PECEM, aqui no Ceará, justamente visando explorar esse potencial de geração. Mas, no caso, eles têm a principal fonte energética, fontes renováveis, é por isso chamado hidrogênio verde, principalmente de fontes de energia solar, fotovoltaica e eólica. Tá, Nathanael, e onde é que o tratamento de efluentes entra nisso, né? Isso aqui é justamente sobre uma possibilidade, na verdade está sendo realizados estudos de tal forma o aproveitamento da água de reuso de estações de tratamento, né, para obtenção de hidrogênio verde, né? Porque uma vez que como é o processo de produção do hidrogênio verde, você utiliza energia renovável, promove a eletrólise, né, ou seja, a quebra da água por meio de uma corrente elétrica da molécula de água, e você produz o hidrogênio, né? E o oxigênio como subproduto também, né? Nesse caso também pode ser um produto com valor econômico. Mas aí utilizar uma água de reuso, né, um efluente tratado para produzir hidrogênio verde, isso é de especial interesse, vem despertando especial interesse aqui no estado do Ceará, especialmente a utilização da água de reuso da região metropolitana de Fortaleza para a produção de hidrogênio verde. Tá? Isso aí é uma possibilidade que está sendo bem explorada como forma de aumentar a sustentabilidade aqui das nossas operações.
E também existem os biocombustíveis provenientes de processos termoquímicos, né? Existem experiências práticas, mas não é amplamente difundido em todo o Brasil, né? Eu sei que numa região centro-oeste, sudeste e sul, esses tipos de processos são até mais frequentes, não tão frequentes aqui no caso da região nordeste e norte, que é basicamente o processamento termoquímico desses resíduos, né, no tratamento de efluentes, especialmente o lodo, para a produção de biocombustíveis. E esses biocombustíveis são gerados nas suas, digamos, 3 etapas, né? Seja na forma de carvão, que nós chamamos um processo de carbonização, um processo de pirólise, né, que se gera um bioóleo com uma composição química muito semelhante ao petróleo, né? E também a geração de gases combustíveis pelo processo de gasificação, né? Por meio de processo termoquímico da biomassa. E em todos os casos, como eu falei para vocês, são gerados biocombustíveis que podem ser aproveitados energeticamente, melhor dizendo, para aumentar a sustentabilidade das operações, seja da própria estação de tratamento de efluente, como da própria indústria, tá? E, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco de discussão aqui sobre o aproveitamento energético desses subprodutos do tratamento de efluentes, mas também o produto principal, digamos que é a água de reuso, e dos potenciais, que a água não pode ser vista simplesmente, principalmente a água residual, não simplesmente como um resíduo que deve ser encarado como um custo necessário, mas sim como oportunidade de negócio, tanto para uma nova unidade de negócio, seja por meio de comercialização de excedentes de energia, ou por meio de gases, combustíveis, né, no caso, como eu falei anteriormente, ou por meio de aumentar a sustentabilidade das operações da empresa, né? E isso aí tornando não somente a empresa mais ambientalmente sustentável, mas também a sociedade como um todo. E aqui eu deixo a frase aqui do Tales de Mileto, né, que eu sempre trago nas minhas apresentações, que a água, ela é o princípio de todas as coisas, né? E aqui fica a minha conscientização a você que está assistindo esse webinar de encarar a água, não, principalmente você empreendedor, não encarar a água como um subproduto, água residual, mas sim como oportunidade a ser explorada para melhorar a operação da sua empresa, tá certo? E é isso, gente. Perfeito, Natanael. Muito obrigado aí pela sua aula. Eu acho que foi bem legal o resumo que você fez desde o início da disponibilização da água até a reutilização. Se alguém tiver um comentário, por favor, pode seguir. Eu só queria fazer um comentário bem rapidinho em relação à parte microbiológica aí que ele acrescentou na apresentação. Tem bastante ligação com o que a gente faz aqui, que é garantir a qualidade microbiológica da água, né? A partir do sequenciamento de DNA, a gente sequencia a amostra de água, extrai todo o DNA que tem ali de bactérias e fungos ou micro-organismos em geral e diz qual é aquela microbiota, se pode causar algum problema ou não, ou se tem alguns agentes ali microbiológicos, né, alguns micro-organismos que podem ser benéficos, né, para a própria geração de energia, como você comentou. Então, a partir do momento que você identifica quem é aquela espécie, aquele grupo, aquele gênero, você consegue definir se ela vai causar um problema, se vai ser um agente patogênico ali para o ser humano, né, para a produção daquele alimento que você mesmo comentou ali, que bastante água é utilizada na produção de alimento, ou isso. Se pode formar um biofilme dentro de uma tubulação, né, para depois você pensar em que tipo de tratamento que eu posso utilizar naquele biofilme. Eu conheço as bactérias e fungos que estão ali, ou bactérias ou fungos, às vezes tem associação, ou às vezes é só de bactéria, mas o primeiro ponto é conhecer, para a partir daí saber se eu vou utilizar para geração de energia, se eu vou fazer um tratamento para melhorar a qualidade da água, para garantir lá no final a segurança da produção desse alimento, né? Tem bastante convergência aí o que você está comentando com o que a gente faz aqui. Só queria fazer esse parêntese. E você citou a produção de biogás de um local que eu sou de lá de Salvador. Eu visitei o aterro, né, de lá, que é a Batre, e eles são pioneiros em geração de crédito de carbono, né? Desde 2004, se eu não me engano, eles têm captação ativa de biogás. Esse aterro fica próximo ali da cidade de Salvador. É um projeto que tem a finalidade de aumentar a eficiência de captação e queima de biogás da degradação de matéria orgânica do resíduo. Então, é uma estação de biogás montada atualmente, composta por demister, condensadores ali, que retira essa umidade do material particulado do biogás, imprime uma sucção ali,
de ter uma rede de captação em todo o aterro, né, para tirar esse biogás e utilizar como fonte energética ali a partir daí. E o excesso eles usam como queima, né, eles queimam no flare, mas a ideia é essa aí que você explicou muito bem. Acho que vale citar porque é um exemplo bem prático que a gente tem aqui no Brasil. E alguém tem algum comentário, pessoal, da apresentação? Eu gostaria só de contribuir uma coisa, Ted, Claro. você comentou há pouco, em relação à questão do biogás. Né? Aqui no estado do Ceará, né, falando aqui na região onde eu efetivamente atuo, aqui a gente também tem um aproveitamento da questão de gás de aterro, né? Mas aqui a gente faz o refino, né? No caso, a empresa responsável aqui também é concessionária pelo coleta de lixo, e eles fazem, no caso, o refino desse biogás e injetam na rede de gás natural, né? Na forma de biometano. E isso aí é muito importante porque aumentou a oferta energética aqui para as nossas operações e, de certa forma, você diminuiu a emissão de gases de potencial de efeito estufa na atmosfera. Tá? E mais iniciativas como essa devem ser fomentadas aqui no Brasil inteiro. Perfeito. Então, o Nathanael explicou para a gente um pouco da gestão ambiental e energias renováveis para o tratamento de efluentes da indústria. Eu queria convidar aqui o nosso convidado ilustre, o Fábio Ambrosio, para falar sobre tecnologias envolvidas no tratamento de águas residuais, né? Então, falando um pouco sobre o Fábio, ele atua na área ambiental há mais de 25 anos, com experiência desenvolvida em empresas de consultoria ambiental e de engenharia, e tem experiência em trabalhos na área ambiental, principalmente envolvendo processos de tratamento de efluentes e reuso na indústria. Especialista em reuso de efluentes, principalmente nas indústrias farmacêuticas. Então, Fábio, fica contigo aí a palavra, fica à vontade. Olá, bom dia a todos. Agradeço pelo convite, Paranhos. Prazer em revê-la, Bruna. Parabéns pela apresentação, Nathanael. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma apresentação corrida aqui. Eu posso projetar minha tela? Pode sim, por favor. Está projetando? Sim. Vamos lá. Eu vou falar sobre tecnologias envolvidas no processo de reuso, tá? Primeiramente, eu vou me apresentar. Estou até aqui no laboratóriozinho aqui, porque eu gosto muito da área operacional. Infelizmente, hoje, eu já não estou mais ligado à área operacional. Sou engenheiro sanitarista, como você já falou, diretor técnico da Alton, CEO da Conexão Universo Ambiental, né? O que eu amo fazer, tá? É ajudar a empresa a praticar o reuso através de tratamentos eficientes dos seus efluentes. O meu objetivo principal aqui, vamos botar assim, o meu propósito, né? Ajudar as pessoas e empresas a implantar e operar sistemas de reuso de água. Então, eu venho da área operacional, de meter a mão na massa mesmo, já passei pela área de projetos, então eu consigo fazer esse link e acelerar processos, principalmente nas indústrias. Gerar impacto na vida das pessoas, empresas e na sociedade através do reuso de água. Vou falar isso posteriormente. Ajudar gestores e empresários a economizar na conta de água através do reuso entre 20% e 60%. Isso é totalmente possível, tá? Então, eu tenho N casos de sucesso aqui. E compartilhar informações e conhecimento, né? Como diz meu sócio, Thiago Monteiro, isso muda totalmente o jogo. Uma programação rápida aqui, né? Eu procuro falar uma linguagem que as pessoas consigam me entender para um público geral. Então, a programação, grande medo do reuso, por incrível que pareça, ainda existe esse medo. Etapas do projeto de reuso na indústria. Formas potenciais de reuso, ou seja, onde eu posso reutilizar esse efluente. Tecnologias para o reuso na indústria e o retorno financeiro. Vai ver como é possível, além de praticar o reuso, você ter um retorno financeiro. O grande medo do reuso. Então, vamos lá. Legislação, falta de conhecimento, medo de contaminação, investimento. Então, assim, já melhoramos com relação à questão de legislação, mas hoje não existe uma legislação federal, tá?
clara e norteadora para poder nortear empresários e os gestores ambientais na prática do reuso, linkando com a falta de conhecimento e o medo de contaminação. Então, o que eu percebo? Quando a minha equipe comercial, quando a minha área comercial tenta vender, convencer um cliente a comprar um sistema de reuso. Existe muito medo. Vai contaminar minha torre, vai contaminar o solo, vai contaminar minha água, vai contaminar o meu equipamento. Então, tem muita falta de conhecimento, tem muita informação. Eu agradeço vocês por estarem aqui contribuindo para a gente poder quebrar esse paradigma, né, que o reuso ele pode contaminar alguma coisa. Isso ainda existe. E a falta de grana. E é muito engraçado, né? Os empreendedores e os gestores ambientais, eles tratam seus efluentes, gastam produto químico, gastam energia, gastam mão de obra operacional para tratar o efluente e lançar no corpo receptor. Ele tem todo esse gasto e lança, joga isso fora, podendo retornar essa água através do reuso. Ele não enxerga que o investimento dele na operação, ele está jogando fora no ralo. E uma outra coisa importante, ele tem medo de cotar, o reuso é muito caro, o reuso é impossível, então ele nem tem acesso à informação de quanto que vai custar e já não leva o projeto para frente. E uma outra coisa também muito interessante, os gestores ambientais, quando vai levar para um gerente, para um diretor, eles discutem muito caso negativo de implementação, que não deu certo de um reuso em alguma indústria, né? E aí ele já toma aquilo como base, como verdade, e nem quer levar o projeto à frente. Etapas do projeto de reuso de água na indústria. Então, vamos lá. Existem algumas etapas de projeto para reuso na indústria. Definição dos principais usos de água na planta industrial e requisitos de qualidade. Então, vamos lá. Eu tenho uma planta de reuso, eu tenho alguns lugares que eu vou poder reutilizar essa água. Então, eu preciso fazer esse levantamento em quantidade e qualidade. Eu vou reutilizar para uma torre, para uma caldeira? Qual é o volume? Irrigação? Qual é o volume? Qual é a qualidade requerida para esse reuso? Onde eu vou buscar essa informação? Otimização das instalações existentes e racionalização do uso de água. Então, vamos lá. Otimizar as instalações existentes. Eu tenho percebido, tá, que muitas empresas querem adquirir o reuso, mas não está fazendo o feijão com arroz. O que seria esse feijão com arroz? Está linkado com a avaliação da confiabilidade da estação de tratamento de efluentes. Então, ele vai lá, implementa o sistema de filtração no final, só que a unidade de tratamento dessa indústria já toda hora passa sólidos, os parâmetros não atingem as normas preconizadas pelo órgão ambiental. Então, já está pensando no reuso, a gente recebe muita demanda disso, tá, gente? E não está fazendo trabalho de casa, não está fazendo o básico, falando do popular. Então, vamos lá. Então, você tem que primeiro ver se a sua estação é confiável para lançar efluentes nas normas preconizadas pelo órgão ambiental. E aí, sim, não estou falando que você não pode fazer os dois em um. Se a sua estação não está adequada, você vai fazer um projeto de reuso visando em ajustar o teu sistema, mais o reuso. Não só colocando um filtrinho no final para poder segurar o sólido que foge da sua estação, que não vai funcionar. E aí vai cair naquela história lá atrás. Não vai funcionar e vai ficar com medo do reuso e vai levar essa informação negativa para o mercado, né? E aí entra também na unidade de tratamentos complementares. Então, vamos lá. Às vezes eu tenho um sistema de lodo ativado que eu preciso complementar, né? Vamos botar assim, lá atrás, colocar um físico-químico antes, para poder gerar um efluente em quantidade e qualidade, para assim colocar uma unidade de reuso. Colocar o sistema MBBR, colocar uma ultrafiltração no final. Então, implementar o projeto de reuso em uma indústria, você precisa estar atento a todas essas questões. E análise de viabilidade técnica e econômica das rotas tecnológicas. Então, tudo é osmose, tudo é filtrinho. Não. Você faz uma avaliação técnica e econômica do retorno financeiro que isso vai poder te dar. E um alerta aí, fazendo um link aí com a apresentação do Natanael, né? E a gente trabalha para muita empresa multinacional, já existe, tá? Muitas empresas buscam a gente,
determinação do órgão ambiental falando. Tem empresas que captam 100 metros cúbicos por hora de água de um córrego, de um rio, do poço. Está sendo reduzida essa captação. Então, durante X anos, você, que hoje tira 100, vai passar a tirar 30 metros cúbicos por hora de água. Então, assim, de onde que vem a água? Vai ficar comprando caminhão-pipa? Caríssimo. Outras fontes de captação, se você já está reduzindo, você já não vai conseguir buscar outras fontes. Então, o que sobra? Reuso. Infelizmente, essa é a expressão. Está tendo muita demanda de projeto de reuso, porque está vindo, principalmente nas multinacionais, buscando a gente não de forma assim. Hoje está até mais proativa, mas também motivado, porque você não vai pegar mais água daqui. Então, está buscando mais a gente para poder fazer projeto de reuso. E aí eu coloquei aqui, o reuso é estratégico para os desafios globais relacionados a águas e efluentes. Formas potenciais de reuso. Onde eu vou poder reutilizar? E aqui eu sou apaixonado para reuso em torre de resfriamento. Coloquei essa imagem aqui, eu chamo de papa-água, mas eu vou falar de outros lugares que nós podemos praticar o reuso. Sistema de resfriamento, lavagem de peça e equipamento, irrigação de áreas verdes, mesmo indústria tem áreas verdes, gente, pode ser irrigado. Isso apesar de eu levantar a bandeira do sistema de resfriamento, porque muita água que consome, mas lembrando que o projeto sempre começa do feijão com arroz, do básico até o avançado, lavagem de pisos e veículos, processo industrial, lavagem de gases de chaminé, sanitário também potencial para reuso e proteção contra incêndio. Tecnologias. Então, vamos chegar aqui em tecnologia. Então, falei lá do medo do reuso, falei onde eu vou reutilizar, falei as etapas para eu poder começar a pensar no reuso, passo a passo, que eu tenho que seguir. E agora eu vou falar de algumas tecnologias para o reuso na indústria. Lembrando aqui que o que eu vou falar aqui é totalmente prático, é o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Tecnologias para o reuso de água na indústria. O nível de tratamento do efluente para fins de reuso e a tecnologia empregada varia de acordo com a qualidade da água exigida. Ou seja, vamos pensar aqui, né? Se eu tenho uma água para tratar por uma torre de resfriamento, é uma coisa. Por uma caldeira, é uma outra coisa. Para lavagem de piso, já é um outro cenário. Então, tecnologias, eu tenho que entender aonde que eu vou reutilizar essa água. Tecnologias. Filtro de areia, carvão ativado, desinfecção, abrandamento. Começando do mais simples. Então, você tem um efluente que você quer irrigar, pós-lodo ativado convencional, um efluente clarificado, uma ETE monitorada, uma operação qualificada. Eu posso pegar esse efluente, combinar com uma filtração simples e desinfecção. Lógico, tem que olhar todos os parâmetros e colocar para uma irrigação. Dependendo dessa qualidade dessa água, eu posso até colocar em uma torre de resfriamento, sem uma osmose, sem um abrandamento anterior, mas tudo vai depender do estudo prévio, entendeu? Está muito ligado ao estudo prévio. E aqui eu vou falar para vocês. Por muitos estudos que a gente realiza, e mesmo assim lá na ponta, às vezes a gente sofre e tem que fazer alguns ajustes, onde tem muitas empresas que abandonam os sistemas, literalmente abandonam, o cliente não quer saber mais, há uma desistência. E aí depois a história do medo do reuso. Vamos falar do processo de separação de membrana. Nós temos a microfiltração, a ultra, a nano e a osmose reversa. Então vamos lá. Hoje em dia, o que eu mais utilizo, o que o mercado mais utiliza é a ultrafiltração, que tem a capacidade de retirar vírus, bactérias, sólidos suspensos. Então eu tenho um efluente que carece, uma água de reuso que pode ser uma filtração simples, não atende, eu vou por uma ultrafiltração, que pode ser um sistema de MBR ou uma ultrafiltração com vasos externos que eu vou mostrar posteriormente.
Tem a nanofiltração, que é muito ignorada, né? A pessoa vai logo direto para a osmose reversa, que ela remove íons polivalentes, vírus, bactérias e sólidos suspensos. E aí muita gente entra a questão do custo, gente. Vai direto para a osmose vai resolver o meu problema. Cara, o custo operacional da osmose, alta pressão, não estou falando que a nano não tem alta pressão, mas aí o custo energético, entende? Então, assim, a pessoa vai logo radicalizar, manda para o cliente lá, osmose, e faz a conta na ponta para ver quanto você poderia estar economizando de energia em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já economiza dinheiro para você comprar a sua membrana lá na frente. A membrana, quando a membrana perder a vida útil dela. Osmose reversa. Íons monovalentes, polivalentes, vírus, bactérias e sólidos suspensos. Então, eu tenho meu problema lá com clorito, principalmente. Aí sim, eu uso a tal amada membrana de osmose reversa. Aqui é um case que nós estamos partindo, né, recentemente. É uma unidade, assim, nós nos especializamos em tratamento de efluentes complexos, de alta complexidade e reuso de alta complexidade. Isso aqui é uma pedreira, uma dureza total de 1.500 mg por litro, uma condutividade maior que 4.000. A ETDI, ela nos fornece, né, de matéria-prima, ela lança no corpo receptor uma vazão de 500 a 700 metros cúbicos por dia. E aqui, curiosamente, falando de tecnologia, aqui nós estamos juntando algumas operações unitárias, tais como, então eu tenho o efluente clarificado da ETDI, captamos aí uma parte dele para uma pré-filtração em zeólita filtrante, né? Posteriormente, a gente passa por esse conjunto de abrandadores, porque uma dureza de 1.500 mg por litro, eu tenho que entregar para essa osmose aqui uma dureza 10, 15, senão eu vou incrustar as minhas membranas. E lá na ponta eu tenho que entregar uma condutividade menor que 300 microsímenes. E aqui que está o segredo, gente. Então vamos lá. Quando a gente absorveu esse projeto, não tinha sistema de abrandamento. Então a dureza, ela incrustava totalmente, detonava as membranas. E aí gera o estresse do medo do reuso. Tem que ser feito um estudo muito particular, muito minucioso em tratamento de efluente industrial, para que você não gere um trauma, né, entre contratado e contratante. Essa dureza de 1.500 aqui, na verdade, hoje ela apresenta uma dureza de 1.500, ela já foi uma dureza de 900. Então, se você projeta ali na unha, ali, na vírgula, depois você gera um estresse lá na frente. Então, é muita lição aprendida para poder projetar novos sistemas de reuso, para gerar reuso em quantidade e qualidade, respeitando a indústria, o cliente e o meio ambiente. Aqui já é uma outra unidade, né? Falando de tecnologias, eu tenho aqui a pré-filtração, aqui a pré-filtração em zeólita, aqui eu já tenho uma ultrafiltração e aqui eu tenho uma osmose reversa. A foto está um pouco desfocada, porque para preservar a identidade desse cliente. Então, uma geração de água de reuso para a torre de resfriamento. E acabou que eu nem falei aqui. Aqui é geração de água de reuso para torre de resfriamento. Você gera água de reuso e o consumo de água é muito rápido. Então, esse cliente, ele gera água, ele gera o efluente, ele gasta energia. Aqui no mesmo caso, ele gasta muita energia, gasta a mão de obra operacional, que não é barata, e não descarta esse efluente no corpo receptor. Ele pratica o reuso. Aqui algumas fotos, está aqui o meu sócio Tiago, aqui a geração de água de reuso, sistema de lodo ativado, aqui o nosso processo de separação por membranas. Retorno financeiro, e principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, na Bahia, São Paulo, a conta de água das concessionárias ela é muito elevada. Aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra a conta de água dessa daí quase R$70. Dessa daí não, da concessionária agora que assumiu, acho que é o Grupo Águas, a quase R$70 o metro cúbico. É muito dinheiro, entende? Enquanto em uma água de reuso, dependendo da complexidade, no máximo você paga R$30 o metro cúbico. Então, eu posso afirmar isso com base
vamos botar nesses 25 anos de estrada, eu estou nessa pegada do reuso para a indústria em torno de 7 anos, assim, focado nisso, principalmente em indústria farmacêutica e alimentícia. A economia na conta de água é entre 20% a 60% em relação à conta, o valor que a concessionária cobra, e o payback é impressionante, de 6 a 18 meses. É impressionante, gente, como o reuso, e você pode praticar o reuso, você respeita o meio ambiente e você ainda tem um retorno financeiro com relação a isso. E é muito engraçado que mesmo com retorno financeiro garantido, nós temos lá no nosso funil de venda mais de 20 oportunidades de reuso, projetos no qual o retorno financeiro é entre 6 meses a 1 ano, eu tenho isso aqui na minha memória, conta de água altíssima, porém, mesmo a gente tendo N casos de sucesso, eles visitam as outras plantas, fazem cálculo de trás para frente, de frente para trás, mas existe muito medo do reuso. Tem grana para pagar, mas existe muito medo ainda do reuso. Eu agradeço pelo convite. Aqui estão os meus contatos, né? Fábio Ambrosio Gestor, LinkedIn, meu Insta, Fábio Ambrosio Gestor, e Alton Soluções Ambientais, o Instagram do Grupo Alton. Muito obrigado a todos aí, um bom dia. A gente que agradece, Fábio, muito bom, sua contribuição foi muito boa. Eu tenho vários comentários, mas eu vou me segurar para o final, porque tem muito a ver com a fala que eu deixei para o final aqui, então acho que complemento tudo no final, tá? Se alguém quiser fazer um comentário rapidinho, também deixo aberto, para a gente dar voz para a Bruna, também para não ficar muito extenso aqui nosso webinar. Fábio, eu tenho só... desculpa, te interrompi, Ted. Não, pode ficar à vontade. Pronto, Fábio, eu compartilho aí 100% das suas dores do que se refere à questão de reuso, tá? E aí eu consegui sintetizar, digamos assim, tudo aí que você falou da insegurança que os empreendedores têm em relação à água de reuso. Eu acredito, né, isso aqui de certa forma até em debate, que são os cases negativos de muitas empresas, eu digo até amadoras, que não dominam tecnologia, não têm conhecimento técnico suficiente maduro para adotar sistemas de reuso, tá? Em alguns projetos recentes que nós atuamos, principalmente eu com a outra empresa que eu atuo, que é a Métrica, gestão ambiental, nós tivemos vários cases de empresas que não quisemos adotar porque um outro colega nosso, de um mesmo ramo de empresa, tem um sistema de reuso, mas deu tudo errado. Então, é necessidade das empresas, dos empresários, de certa forma, se cercarem de profissionais capacitados para adotar esses sistemas de reuso. E não somente as empresas, mas também as empresas que estão interessadas em sistemas de reuso, que têm um correto gerenciamento dos seus recursos. Um outro cliente que eu tive recentemente gostaria de adotar sistema de reuso, mas aí ele queria fechar na hora, tal, mas ele não tinha gerenciamento hídrico nenhum, não tinha informação. Então, você trabalhar com um gerenciamento de sistemas sem informações é muito complicado, né? Então, é necessário também que as empresas que estejam interessadas em aumentar a sua sustentabilidade tenham um sistema de gestão ambiental também eficiente a nível de poder contribuir, afinal, de certa forma, você não gerencia aquilo que não controla, né? E aí, eu até trago, de certa forma, no final aqui da minha fala, o Fábio até, de certa forma, destacou da crescente demanda, né, de água de reuso, principalmente as multinacionais estão tendo. E eu digo mais, um futuro até próximo, nós, infelizmente, entraremos, se as atuais circunstâncias se manterem, nós teremos que entrar num cenário de reuso potável direto de água, né? Nós estamos falando de reuso não potável, mas daqui a um tempo, certamente vamos precisar de soluções de reuso potável direto de água, tá? À medida que a conscientização da população vem aumentando, à medida que as tecnologias de tratamento também vêm evoluindo, então é necessário também que as empresas já estejam, de certa forma, vislumbrando esse cenário futuro, no caso de reuso de água, para essas aplicações específicas. Perfeito. Eu vou acrescentar no final, Fábio, algo sobre em relação a esse medo de contaminação aí, como retirar esse medo de contaminação, que eu acho bem relevante isso que você comentou.
Apresentando então, pessoal, a nossa convidada aí, última não menos importante, com o mesmo grau de relevância, a Bruna, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre reuso de água dentro da indústria, desafios e aspectos importantes, né? A Bruna ela é engenheira civil com ênfase em sanitária, especialista em engenharia sanitária e ambiental, mestre em engenharia ambiental também pela UERJ, e ela é cofundadora e gestora de conteúdo da reusodeagua.org. Ela pediu para a gente ser bem resumido aqui na apresentação dela, mas ela tem um monte de experiência aí para compartilhar com a gente. Bruna, fica à vontade. Olá, gente, bom dia. Agradeço, Ted, ao convite, à apresentação. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Parabenizo o Natanael pela brilhante apresentação, o Fábio também, que já é um antigo conhecido nosso, né, Fábio? Foi ótima a sua apresentação também, foi inspiradora. E, bom, queria inicialmente agradecer mesmo a participação nessa oportunidade de falar um pouco sobre reuso, mais especificamente sobre reuso na indústria. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar início à apresentação. Vocês me digam, por gentileza, se está dando para visualizar, tá bom? Tudo certinho? Está dando para ver? Sim. Tá sim. Bom, gente, dando início aqui à minha apresentação, como o Ted já falou, eu sou engenheira civil, né, especialista em engenharia sanitária e ambiental, mestre em meio ambiente, atualmente sou aluna também do curso de doutorado DEAMB da UERJ, em engenharia ambiental, e hoje eu estou aqui falando para vocês em nome do reusodeagua.org, né? O reusodeagua.org, ele, na verdade, foi criado a partir de um grupo de estudo que já existia há alguns anos, né, desde 2015. Esse grupo de estudo foi formado pela professora Ana Silvia, um dos grandes nomes de reuso atualmente no Brasil, né, a Maíra Lima e comigo também. Bom, ao longo do tempo, então, a gente vem estudando o reuso, os seus usos, né, as suas finalidades, a gente foi aprofundando esse conhecimento e constantemente a gente esbarrava na necessidade de encontrar um ambiente onde reunisse as informações a respeito do reuso, né? Então, conforme a gente foi amadurecendo esse desejo, esse sonho nosso, né, ano passado, então, a gente colocou em carga esse projeto. A gente deu início, então, à criação de uma página onde a gente concentra as principais informações de reuso que a gente encontra ao longo dos nossos estudos, que a gente gera também, os dados que a gente produz, webinars, cursos. Então, a gente faz ali todo o apanhado nosso, né, sobre reuso, não só com informações do nosso grupo de estudo, mas também informações dos principais autores sobre reuso nacionalmente e internacionalmente. Então, na verdade, é um ambiente onde a gente tem o objetivo de compartilhar informações de reuso para vocês, né, para o público em geral. A gente falou um pouquinho, o Natanael e o Fábio falaram ao longo das apresentações sobre essa questão do certo, vamos dizer assim, preconceito, né, na utilização da água de reuso. De fato, esse é um dos grandes desafios que o reuso apresenta, né? A gente tem realmente uma distância aí entre esse tema e a população no geral, né? E dentro dessa população a gente tem os usuários, os empreendedores, né? E um dos grandes motivos desse preconceito é a própria falta de informação, né? Então, para isso, a gente entende que para a gente conseguir caminhar, né, no desenvolvimento do reuso e na inclusão da prática de reuso na nossa cultura, né, na cultura nacional e na matriz hídrica do país, a gente precisa encurtar a distância entre esse tema e a população no geral, né? E para isso a gente precisa levar informação sobre o reuso da água, né? Então, eu deixo aqui o QR Code, né, do nosso site para vocês.
Bom, reforço também que o nosso objetivo é compartilhar conteúdo, o nosso trabalho, né, é inteiramente voluntário, né, e com a intenção de compartilhar todas as informações sobre reuso com vocês, com foco em ações educacionais, científicas e de produção de dados. Então, a gente tem como intenção fomentar a sistematização da prática como ferramenta de gestão de recursos hídricos e saneamento para melhoria da qualidade de vida nas regiões de estresse hídrico. E não só de estresse hídrico, né, pessoal? A gente consegue observar que os países mais desenvolvidos não praticam o reuso só em casos extremos, mas também no sentido de preservar seus mananciais, tá certo? Bom, o nosso grupo ele foi inicialmente formado pela Ana, né, pela Maíra, que é a nossa responsável de relacionamento, então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com ela, e pela Dulce, que foi uma feliz aquisição nossa também, né, o nosso grupo de estudo sobre reuso, ele já vem sendo, a gente já vem estudando o tema desde 2015, né, nesse grupo de estudo, mas para a gente colocar em prática o projeto reusodeagua.org, a gente contou muito com a participação da Dulce, né, que é a nossa gestora de projeto, que conseguiu aterrissar as nossas ideias, né, e tirar, então, esse projeto do papel. Bom, mas recentemente a gente sentiu a necessidade de crescer, né, com a nossa plataforma, com as nossas intenções, então a gente passou a contar com a participação do Sérgio, que é o nosso gestor de negócios, né, que vem engrandecer ainda mais o nosso time, e do Frank, que também vem contribuir ainda mais para o nosso grupo, sendo gestor jurídico e administrativo. Bom, então, para dar início à nossa apresentação, né, ao assunto mais específico sobre reuso, como eu falei para vocês, existe essa questão do preconceito por parte da população, né, da falta de conhecimento. Então, como a palavra tem poder e a gente precisa levar essa informação, todo esse conteúdo para a população de maneira clara e acessível, é importante a gente reforçar, né, as definições atualmente utilizadas. Até então, até bem pouco tempo atrás, nosso grupo e os profissionais, né, de reuso utilizavam muito o termo reuso de efluentes. Ao passo que a gente foi amadurecendo a ideia, né, o conhecimento sobre reuso, e no intuito também de reduzir, né, a possibilidade de preconceito por parte da população e tal, a gente vem deixando esse termo de lado, né? E então a gente começou a utilizar mais fortemente o termo reuso de água. Por que a gente faz isso? Muitas vezes, quando a gente fala reuso de efluente, o público em geral, né, que não é um público técnico, e às vezes até o público técnico, ele já apresenta uma certa repulsa, né, porque faz uma correlação do efluente com o esgoto, com algo que não seria nobre, né, que não seria bom para a saúde da população em geral, né? Então, para a gente ganhar tempo e conseguir levar essas informações para a população, quando a gente se utiliza do termo reuso da água, a gente consegue, então, fazer com que essa certa repulsa que era causada pelo termo anterior, ela já seja um pouco diminuída, né? E aí a gente consegue apresentar as ideias, apresentar os conceitos, né? E levar essas informações tão importantes no desenvolvimento e na implementação do reuso, tá certo? Bom, então o reuso, por definição, é um termo adotado para a utilização de águas residuárias na cidade ou no campo. Tem como requisito primordial a adequação da qualidade da água ao uso almejado, sempre com base na segurança sanitária e ambiental. Há um tempo atrás, acredito que há uns 3 anos, eu pude participar de um simpósio em São Paulo sobre reuso, né? E lá a gente teve contato com um dos palestrantes, que era da Inglaterra, de origem indiana, e teve uma fala dele que realmente foi uma virada de chave. Ele mencionou, né, na sua apresentação, que lá eles entendem, eles não fazem uma separação de água de reuso, eles entendem que a água é uma só, né? Então, existe legislação para determinadas
qualidades de acordo com as suas finalidades da água, né? Não existe essa separação água de reuso e água, né? Então, eles encaram a água como um produto só, né? E realmente essa fala foi muito importante, né, para a gente começar a encarar a água dessa maneira. Então, a gente tem diversos fins, né, para a utilização da água. Será que a gente precisa de uma água potável para fazer a limpeza de bueiro, para fazer a limpeza das ruas, limpeza após feira, para o resfriamento de torres? Será que a gente precisa da mesma qualidade para todos esses usos? Bom, então, quando a gente se questiona a respeito disso, a gente entende que para o reuso da água, a gente vai requerer uma qualidade de acordo com o seu uso, e são vários os usos, tá certo? Bom, reforçando isso, eu deixo também aqui para vocês o QR Code de uma edição especial da revista Gesta, onde apresenta diversos artigos sobre reuso, né, com os principais autores, né, de reuso nacional, e faz realmente uma grande contribuição para a nossa área, levando essas informações, né, saindo um pouco do meio acadêmico, mas para a população no geral, para o meio técnico, para todos, né? No sentido de quando você publica uma informação. Então, deixa aqui o QR Code para vocês, tá? E aí, para a gente falar sobre reuso, a gente precisa fazer uma contextualização do reuso no Brasil, né? Para a gente falar de reuso, a gente tem que falar sobre tratamento de efluente, né? Tratamento de esgoto. Bom, atualmente nós temos aproximadamente somente 45% do esgoto gerado recebe algum tipo de tratamento, né? Então, a gente está falando sobre reuso, mas a gente precisa ainda avançar muito sobre o tratamento de esgoto, né, a nível nacional, e daí a importância da universalização do saneamento básico, né, e de realmente conseguir tratar todo o efluente ou grande parte dele que é gerado. Bom, além disso, a gente reforça aqui que apenas 1,5% dessa porcentagem é reusada de maneira planejada. Por que reusada de maneira planejada? Porque a não planejada, ela ocorre no nosso cotidiano, a partir do momento que se disponibiliza, né, de que se faz a emissão de um efluente num corpo hídrico, de um efluente bruto ou até mesmo tratado. Lá na frente, essa água, juntamente com a água daquele corpo hídrico, recebe um tratamento a partir de uma ETA, né, e chega aos consumidores essa água, então. Ali nada mais acontece do que um reuso, né? Só que esse reuso ele é não planejado, né, e é indireto, tá certo? Bom, outra informação muito interessante é que do total da vazão de esgoto tratado, somente 7% passa por etapa terciária de desinfecção. Isso é importante a gente falar, porque atualmente, a nível nacional, a gente trata os nossos efluentes, né, até a etapa secundária, né? A gente não possui significativamente a etapa terciária. Isso para o esgoto sanitário, tá bom, gente? Bom, somente 18% das 3.668 ETs em operação no país possuem membranas em seus fluxogramas de tratamento. Esse é um dado importante, mas é importante a gente ressaltar que o reuso ele não é feito somente a partir de membranas. Tem um conjunto de tecnologias, conforme o Fábio até já mencionou para vocês, que a gente consegue produzir um efluente, uma água de reuso de qualidade e apta para determinadas finalidades. Bom, e aí a gente falou do nosso estágio atual de reuso a nível nacional, e para isso é importante também a gente falar sobre o reuso no mundo, de maneira a inspirar e mostrar um pouco o caminho que a gente pode seguir, até onde a gente pode chegar. Bom, atualmente nós temos que a China é o maior usuário de água recuperada do mundo, tá? Ela reusa apenas 1%, né, da água consumida, mas esse 1% frente à população da China se torna 7,1 bilhões de metros cúbicos de água de reuso por ano, tá certo? Bom, logo em seguida vem os Estados Unidos, que também reusa em torno de 1% do seu esgoto tratado, tá
tá certo? Bom, esse 1%, na verdade, ele significa 6,63 bilhões de metros cúbicos de água de reuso ao ano produzido, tá certo? Bom, então, esses são os 2 grandes produtores de água de reuso no mundo. Nós temos, não é possível falar de reuso no mundo e não falar do caso da Namíbia. A Namíbia foi um país do qual foi o primeiro a começar a praticar regularmente o reuso potável direto, né? No Brasil, a nível nacional, a gente fala muito sobre o reuso não potável, mas a nível internacional, o grande assunto, né, é o reuso potável. É nesse patamar que a discussão está girando atualmente, né? Foi até uma fala que o Natanael falou sobre a questão da importância de começar a se discutir sobre o reuso potável a nível nacional. Bom, o estado da Califórnia, né, um exemplo muito conhecido sobre reuso, né, foi a primeira região no mundo a regulamentar a prática de reuso. Isso em 1918. Tá certo? Isso reflete um pouco o quanto que a gente ainda precisa caminhar sobre reuso a nível nacional, principalmente porque a gente não tem uma legislação a nível nacional em caráter mandatório que defina parâmetros e padrões para água de reuso, tá certo? Bom, Malta consegue recuperar cerca de 100% do seu esgoto tratado. Olha que dado interessante. E somente 3 países no mundo praticam o reuso potável direto: Estados Unidos, Austrália e Namíbia, tá certo? A gente tem outros países que praticam reuso também. A Europa, em seu conjunto, ela tem aproximadamente 2,4% do esgoto tratado vira água de reuso. Esse número se transforma em 1 bilhão de água de reuso em metro cúbico por ano, tá certo? E não tem como a gente falar de água de reuso e não falar do caso de Israel, que já é um exemplo consolidado, famoso e muito conhecido sobre reuso. Bom, atualmente eles conseguem transformar 90% do seu esgoto tratado em água de reuso. Bom, isso representa 40% da demanda de água na irrigação. É claro que os países que eu mencionei aqui tiveram seu desenvolvimento muito atrelado à situação de escassez, né, à situação atual de cada um, mas é importante a gente ressaltar que, embora a gente tenha uma certa fala muito conhecida de que o Brasil é um grande detentor de água no mundo, e realmente ele essa água ela não é distribuída homogeneamente, né? Então, a gente tem uma grande concentração desse recurso na região norte, que é justamente a menos habitada, sobrando apenas 20% dessa água disponível para o restante das regiões, né? Então, há de se falar sobre reuso, não só em casos extremos, mas também na preservação dos mananciais. Bom, aqui eu coloco para vocês os aspectos legais a nível nacional. A gente não vai entrar e aprofundar sobre cada aspecto legal desse. Eu deixo aqui um QR Code de um assunto sobre os aspectos legais para vocês, quem tiver interesse de se aprofundar sobre o assunto. Então, ao longo dos anos, a gente vem caminhando com relação ao desenvolvimento de legislações, né, de um amparo legal para a prática de reuso. Mas, infelizmente, atualmente a gente não tem uma legislação em caráter mandatório a nível nacional, onde se apresente os parâmetros e padrões sobre o reuso, sobre a prática de reuso. O que a gente tem leis estaduais, né, que foram muito importantes para o desenvolvimento e para o amadurecimento do reuso a nível nacional. A gente tem aí a legislação da Bahia, em 2010, leis estadual de São Paulo, que foi um grande marco no reuso de água no Brasil. Atualmente foi atualizada essa legislação em 2020. Tivemos também a legislação de Minas Gerais, que é uma legislação muito, muito feliz, né? Foi publicada em 2020 também. Lei estadual do Ceará, que define os padrões e critérios para diferentes tipos de reuso. Então, aqui eu apresento para vocês uma linha do tempo do desenvolvimento das principais aspectos legais no âmbito nacional, tá certo? Bom, e
de maneira em caráter orientativo, a gente tem o programa Interáguas, né, que definiu critérios a nível nacional de diretrizes e padrões não mandatórios sobre o reuso da água, tá certo? Então, foi um importante documento também publicado, mas esse documento ele não tem caráter mandatório, ele não responde, vamos dizer assim, como uma lei, tá certo? Bom, mais recentemente, ano passado, e mais especificamente sobre reuso na indústria, nós tivemos a publicação da Resolução 503 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que define critérios e procedimentos para o reuso em sistemas de fertirrigação oriundos de efluentes provenientes de indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, frigoríficos e graxarias. Deixo aqui também o QR Code dessa resolução, tá certo? Claro que é uma resolução mais específica, né? Mas que fala um pouco sobre efluentes provenientes da indústria para reuso na fertirrigação, tá certo? Bom, e aí é importante a gente falar um pouquinho sobre reuso na indústria mais especificamente, né? Então, o reuso industrial, ele é apenas um dos tipos de possibilidades que a gente apresenta, né, para o reuso da água. E esse tipo de reuso ele já vem sendo praticado há muito tempo. De certa maneira, ele já tem uma certa abrangência, né, a nível nacional. O que a gente precisa agora é institucionalizar, né, o que já existe, regulamentar de maneira adequada, instituir uma política pública que verse sobre isso e, obviamente, com planejamento, né? De maneira que a gente consiga tomar essas ações, né, ter essas ações com responsabilidade. Bom, nesse sentido, então, a gente entende que o reuso na indústria, como que a gente entende esse tipo de reuso? Bom, reuso na indústria nada mais é do que o reuso que acontece no ambiente industrial. Esse reuso pode se dar de diferentes formas. Pode ser um reuso, na verdade, urbano, que seja encarado, seja executado num ambiente industrial, ou seja, ele não faz parte do processo produtivo, mas ele utiliza a água de reuso oriunda, né, do reuso, né, para utilização de fins como rega de canteiros, enfim, outras finalidades que não sejam o processo produtivo em si. Bom, além disso, a gente pode produzir um efluente na minha indústria, com determinada qualidade, enfim, e utilizar esse efluente na própria indústria, né? Ou eu posso terceirizar, né? Eu posso oferecer essa água de reuso para outras indústrias, outros usuários, tá certo? Bom, há de se levar em consideração que o reuso industrial, com relação aos aspectos legais, ele enfrenta alguns desafios, certo? Porque a gente entende que quando a gente fala sobre indústria, sobre um efluente industrial, a gente tem uma diversidade muito grande de efluentes, tá certo? Então, para determinados fins, a gente vai ter qualidades diferentes requeridas, né, que vão estar atreladas ao tipo de efluente que está sendo produzido, tá certo? Então, se eu tenho uma diversidade muito grande de efluentes produzidos, que varia de acordo com cada indústria, né, eu vou ter uma qualidade e um tratamento que deve ser utilizado para a produção dessa água de reuso de maneira diferente. Daí fica um pouco complicado, né, atualmente, você instituir valores e padrões a serem seguidos se a gente tem uma grande diversidade de processos produtivos oriundos da indústria, tá certo? O que não significa que seja impossível, tá certo? É apenas um desafio que a gente precisa ultrapassar, passar por ele para, então, instituir, né, o reuso industrial. Bom, se a gente fala em oferecer uma água de reuso oriunda da indústria para outros usuários, a gente precisa se cercar da proteção, né, desses trabalhadores, proteção dos equipamentos. Então, em geral, né, a água de processo
numa indústria, ela requer uma qualidade mais elevada. Então, se a gente vai pegar um efluente, né, pegar uma água de reuso de outra indústria, a gente precisa se cercar, a gente precisa ter certeza de que esse efluente, né, essa água de reuso, ela atende à qualidade requerida para determinado fim onde se deseja aplicar o reuso da água, tá certo? Há necessidade também da qualificação, né, dos profissionais e operadores que atuam nesse cenário. Bom, como eu falei para vocês, existe também a necessidade de regulamentação do reuso na indústria e, claro, existem os entraves burocráticos que também se apresentam como um desafio onde a gente precisa ultrapassar para conseguir incluir, né, o reuso como um todo na cultura nacional. Bom, e não tem como a gente falar sobre reuso industrial e não falar sobre o projeto Aquapolo. Bom, o Aquapolo é a maior planta de produção de água industrial na América Latina, onde utiliza um efluente sanitário oriundo da ET-ABC. Ele pega esse efluente que seria lançado em córrego, né, encaminha para um tratamento terciário, constituído de sistema de membranas de ultrafiltração de osmose inversa, né, e produz cerca de 650 litros por segundo ao polo petroquímico ABC, tá certo? Coloca aqui também um QR Code do site da página do Aquapolo. Aqui à direita tem a visita que o nosso grupo de estudo fez ao projeto. E acessando o site, né, do projeto Aquapolo, vocês têm acesso, então, a informações mais detalhadas sobre esse importante projeto realizado a partir de reuso industrial no Brasil, tá certo? Bom, falando um pouco sobre viabilidade, sobre a questão econômica, em 2017 a gente publicou um artigo onde a gente fazia a comparação econômica entre o custo estimado de água de reuso de efluentes de ET para fins industriais não potáveis e o valor da água potável para a região sudeste no Brasil. O que a gente fez nesse estudo? Esse estudo foi feito lá em 2017, então já tem um certo tempo que a gente fez esse tipo de publicação. Esse estudo, claro que ele requer o desenvolvimento e o aprofundamento de algumas informações. A gente analisa o custo da água de reuso, levando em consideração de que essa água de reuso seja produzida em uma ET, ali seja feito o tratamento secundário normal que essa ET faça, né? E posteriormente seja incluído um tratamento terciário, uma cloração, algo do tipo, embora a cloração seja algo muito discutível, né, sobre tratamento de efluentes e produção de água de reuso. Bom, então, a partir dessa premissa, a gente fez a estimativa do custo da água de reuso a partir do transporte dessa água, né, estabelecendo algumas distâncias onde o transporte seria feito via caminhão-pipa, né, e então comparando, né, esse custo da água de reuso com as tarifas aplicadas de água potável nos estados do Sudeste, tá certo? Bom, o que a gente entendeu com esse estudo? Bom, a gente entendeu que, de acordo... Acho que a gente teve uma queda, né, de internet aqui, da parte, acho que da Bruna. Bruna, você escuta a gente? Foi para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, essa distância caiu em metade. Então, nesse sentido, de acordo com essas premissas, esse tipo de reuso se tornaria viável apenas para distâncias até 50 quilômetros, tá certo? Coloquei aqui também o QR Code desse artigo para vocês. Bom, e por fim, eu faço um convite para vocês de conhecer o nosso projeto reusodeagua.org.
conhecer a nossa plataforma. Lá a gente reúne todas as informações que nós encontramos e que nós produzimos sobre reuso de água, tá certo? Deixo aqui o QR Code do site para vocês, o QR Code da nossa página no LinkedIn e do nosso Instagram. A gente vem crescendo, né? O nosso grupo vem crescendo, vem implementando novas ações, e esse ano a gente está aí com alguns projetos em carga, né? A gente já começou algum deles, como os grupos de voluntariado, como outros conteúdos também que a gente vem dando frente, e a gente ainda tem muito que caminhar e mostrar para vocês também. Então, eu faço convite a todos de conhecer o nosso site e o nosso LinkedIn e Instagram, tá certo? Agradeço, deixo aqui o meu contato e o QR Code também do meu LinkedIn. E, bom, só agradeço o convite, né? É realmente sempre muito importante compartilhar as informações sobre reuso e ter um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu acredito que, na medida que a gente fale sobre essas informações, que a gente transmita informações e conteúdo sobre reuso, a gente diminua a distância entre o público, entre a população, né? E esse tema que é de tão relevância para a preservação do meio ambiente. Tá certo, gente? Muito obrigado e bom dia a todos. Perfeito, Bruna. A gente que agradece. Pessoal, comentários? Acho que a Bruna trouxe uma fala bem relevante em relação à qualidade da água, que não existe essa distinção, né, o que é água e o que é água de reuso, né? É tudo água, né? Foi bem importante essa colocação, porque abre bastante reflexão em relação à segunda etapa da sua apresentação que você citou ali. Realmente, definindo a qualidade da água, eu posso definir a aplicação e se vale a pena tratar ela até certo ponto, né, até certa especificação. Isso é bem importante também. Então, para fechar, inclusive, com a parte que eu comentei ali, que o Fábio falou em relação ao medo de contaminação, eu trouxe aqui uma tecnologia, que é o que a gente faz, né? A gente entrega conhecimento a partir de uma metodologia molecular, que é o sequenciamento de DNA, e eu queria deixar um pouco mais claro como isso pode ser aplicado na indústria de alimentos, farmacêuticas e etc. A Prospecta vem fazendo isso há 11 anos, foi pioneira na aplicação de sequenciamento de DNA para gerar dados microbiológicos assim, para a qualidade, seja da água, de alimentos, de ambientes. E aqui eu vou tentar compartilhar a tela, só um minutinho. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que o Everton vai jogar aqui. Então, a Prospecta é uma empresa de biotecnologia. A gente costuma dizer que a gente gera inteligência para a tomada de decisão da indústria, e a gente trabalha no conceito de qualidade 4.0, utilizando essas metodologias de NGS, né, de Next Sequence Generation, Data Science, biologia computacional, e até mesmo inteligência artificial aplicada a Food Safety e Shelf Life, né? Então, a gente leva essa indústria a um patamar de qualidade, como a Bruna citou, a qual ela deseja, né? Então, eu desejo chegar no patamar de qualidade X, eu preciso saber, primeiramente, microbiologicamente, o que aquela água, o que aquele alimento tem de microbiota, né? De bactérias, fungos e outros micro-organismos. A gente tem algumas ferramentas, vou apresentar para vocês, que auxiliam nessa geração de conhecimento. Uma delas é o mapa de risco da planta industrial ou da cadeia de produção de um alimento, que a gente pode verificar a partir do DNA, né, daqueles micro-organismos que estão ali. Então, basicamente, a gente usa um heat map para apresentar os pontos onde se encontram aqueles micro-organismos e a relevância deles, né, se ele é realmente benéfico, se ele é maléfico, aquele processo, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, a gente usa esse stack de tecnologias para gerar essa informação, tanto de consultoria, quanto software, quanto de análises, né? Então, são esses 3 pilares que fomentam esse conhecimento para tomar de decisão. Então, como é que acontece assim, a mágica ali dentro da parte técnica, né, do laboratório? Qualquer tipo de amostra pode chegar para a gente analisar.
Então, qualquer dúvida que eu tenha em relação à qualidade da água, eu vou analisar, por exemplo, uma água. Eu vou extrair, essa amostra vai chegar no laboratório, vou extrair todo o DNA, purificar, né, tirar só a parte do DNA para trabalhar, para identificar esses micro-organismos. Então, se eu quero analisar uma bactéria, por exemplo, eu vou fazer um sequenciamento de DNA para bactérias e ver quais são. Com uma única análise, eu vou ter o perfil de todas as bactérias daquela água. Então, a metodologia molecular ela vem agregar nesse sentido, né? E aqui a gente, trabalhando esse DNA a partir do sequenciamento de DNA, a gente tem um desafio que é por computacional, né? A partir de bioinformática, a gente descreve ali quem são os micro-organismos, as taxonomias deles que estão naquela água, por exemplo. Ou pode ser um swab de uma mesa, um swab, né, de um avental de um colaborador, de um equipamento, de uma esteira. Pode ser a água que vai entrar no processo como um insumo, pode ser a água de enxágue de um SIP, de um equipamento, né, do Clean in Place. E no final, esse resultado sai nessa plataforma de uma forma mais intuitiva, que esse software vai apresentar, que eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês como é que funciona. Basicamente, a gente transforma essas informações aí de micro-organismos, né, para uma tomada estratégica, né, de tomada de ação estratégica e assertiva ali dentro daquele controle de qualidade. Como eu tinha explicado ali, o mapa de risco ele trabalha mais pontuando os pontos críticos de controle de qualquer etapa que você esteja avaliando, e o perfil microbiológico ele vai mostrar cada bactéria que está no contexto aqui, como vocês estão vendo, aqui tem amostras de água bruta, né, de todo o processo industrial, de produção, pode ser produção de um alimento, de um medicamento, e a plataforma já vou abrir para vocês conhecerem aqui, um pouquinho, vou mostrar ela para vocês. E a ferramenta que eu trouxe para mostrar também, o do perfil genético, ela agrega um conhecimento em que outras metodologias às vezes não conseguem chegar, que é a causa raiz. Esse é o grande ponto. Assim, se eu tenho uma contaminação, se eu tenho um desafio microbiológico, onde é que está o ponto onde ela começou, né? Como a gente trabalha com DNA, o perfil genético ele vai olhar para o DNA daquela bactéria que estava presente na água e se acaso ela venha estar presente num produto final, ele vai olhar se aquele DNA é parecido, se ele é semelhante geneticamente. Então, essas bolinhas que estão aqui dentro são os micro-organismos encontrados nas análises, e os quadradinhos brancos, com os nomes aqui das amostras que ficam do lado de fora da pizza, elas são as amostras. Então, quando você clica numa bolinha dessa, sai um raio transparente indicando basicamente a semelhança desse mesmo micro-organismo, desse grupo de aeromonas aqui, por exemplo, dessa bactéria, em quais amostras ela estava, né? Isso dá a entender uma rastreabilidade, né, um troubleshooting, onde você consegue identificar exatamente qual foi o insumo ou a parte do processo que houve uma contaminação cruzada, ou um input de bactérias, né, um input de bactérias naquele ponto do processo. Então, você tem mais clareza de onde começou para investir, inclusive, menos recursos para conter um desafio microbiológico, nesse caso. Então, essa ferramenta é uma ferramenta bem forte, vamos dizer assim, para um tratamento de uma causa raiz, né, de uma contaminação microbiológica. Agregado a esse conhecimento, a gente tem um banco de informações que vão dizer se aquele micro-organismo, de fato, tem uma relevância naquele processo, né, se ele realmente é maléfico, se é benéfico, e a quantidade dele, né. O banco de informações de micro-organismos, que a gente chama de BIM, ele vem trazendo essas informações de revisão bibliográfica daquele micro-organismo e, além disso, o comportamento dele naquela matriz alimentar. Ele realmente pode causar um problema de alteração de textura num leite, né? Ele pode causar um problema de mudança sensorial, reológica daquele alimento. Então, o BIM, ele agrega essa informação de revisão e para tomada de decisão muito mais rápida, né? Eu olho na plataforma e eu sei o que está acontecendo ali com aquele alimento, se tem correlação com o que aconteceu num processo produtivo. Então, trazendo um pouco até do que o Fábio falou, que é tão importante para a indústria, esse retorno sobre investimento, trouxe um exemplo de um case prático, onde a gente aplicou essas 3, 4 ferramentas num processo industrial, onde havia uma perda ali significativa de leite, e a gente conseguiu reduzir, descobrir exatamente quem eram os micro-organismos que estavam envolvidos com aquela mudança sensorial do leite, o HT, no caso, era um achocolatado,
e esse achocolatado apresentava problemas sensoriais, e a gente descobriu uma série de bacilos ali, de bactérias e desafios que estavam correlacionados com outras etapas do processo, usando essas ferramentas de rastreabilidade, troubleshooting, encontrando exatamente o ponto da contaminação e de forma muito mais rápida, entendendo o problema e resolvendo, né? Tanto que em 3 meses, de todas as etapas, desde coleta, análise, rapidamente a gente encontrou a causa raiz, resolveu o problema, e essa indústria passou o restante de 9 meses desse ano de serviço, digamos assim, sem essa contaminação. Então a gente resolveu o problema, encontrou a causa raiz e tratou o problema e validou o processo. Então, trazendo um pouco desse contexto para o webinar, de como eu posso validar e perder esse medo da contaminação, eu consigo utilizar hoje metodologias moleculares para isso, né? Tanto é que nesse projeto, por exemplo, essa redução de forma rápida, ali, de 28% de descarte de leite, já se pagou 4 vezes ali o valor do investimento inicial. Então, 1/4 do valor de perda de litro de leite, se eu fosse calcular, seria o valor do investimento do projeto. Então, já é economia muito relativa para a indústria. Então, o projeto se paga, basicamente, quando você nem sempre precisa ter uma contaminação. Muitas vezes a gente trabalha hoje com algo mais preventivo e preditivo, né? A gente desenvolveu algumas ferramentas, como eu falei ali no início, de machine learning, inteligência artificial, justamente para não chegar nesse ponto, porque as indústrias hoje já têm um controle microbiológico muito grande. Muitas vezes não precisa ter um desafio microbiológico ali gritante, e a gente pode trabalhar, inclusive, no preventivo, economizando muito mais. Eu não preciso, né? Todos sabem que o corretivo acaba sendo muito mais custoso do que o preventivo. Então, o preventivo acaba economizando muito mais. E trazendo um serviço que a gente aplica muito hoje usando o mapa de risco, a gente tem uma análise que ela avalia os indicadores microbiológicos de uma planta, diria que a saúde microbiológica da planta, e diz se aquele indicador, e cria um alerta, né, para aquele indicador, se ele está na iminência de ter algum problema microbiológico. Isso a gente faz uma análise de risco da planta e consegue trabalhar de uma forma preventiva de maior ainda retorno sobre o investimento. E trazendo um case prático para fechar esse assunto sobre a água, a gente teve tem até um webinar gravado sobre isso, que apresenta esse problema. Eu posso deixar também o link aqui para vocês na descrição do webinar, em que tem mais detalhes, mas em resumo, o cliente ele tinha uma dificuldade que era na água dele, apresentavam algas, assim, pareciam algas, né? Então ele chegou até o Neoprospecta procurando saber se tinha relação com microbiologia, se era um problema microbiológico. Analisando essa água, né, porque era um galão de 20 litros daqueles azuis, né, que a gente consome em casa, esse galão não era vendável estando aquele sólido suspenso ali naquela água, né? Então a gente fez um sequenciamento de DNA em todas as etapas de validação desse galão, de higienização desse galão, porque ele ele retorna para a indústria para ser reutilizável e ele tem uma carga microbiológica. Então, fazendo o sequenciamento de DNA desde quando ele chegava na indústria, antes dele ser higienizado, até a parte que ele era embalagem final higienizada, eram várias etapas dentro de um equipamento lá de higienização, né? Então, a gente validou se aquele equipamento estava eliminando as bactérias. Ok. Vocês podem ver que no gráfico de bactérias, as bactérias são reduzidas. Só que no gráfico de fungos, fazendo sequenciamento de DNA para fungos, vocês podem observar que os fungos não são 100% eliminados dessa embalagem final. E um grupo deles estava, de fato, totalmente correlacionado ali no banco de informações que a gente tem sobre os micro-organismos, e consegue perceber que existe uma correlação com aquela formação daquela algazinha verde ali que estava suspensa, e de fato não era uma alga, era um fungo. E a gente descobrindo quem é aquele fungo, a gente pode traçar um plano de ação para resolver esse problema muito mais assertivo, né? Então a gente pode definir, por exemplo, qual o melhor sanitizante para utilizar naquela etapa tal, qual o tempo de contato daquele sanitizante, fazer um tratamento de choque em relação a fungos, uma mudança de sanitizante. Então você consegue definir exatamente o que você vai fazer usando um recurso de forma muito mais direcionada para tratar aquele problema. E foi feito, né? Foi feita uma reunião com controle de qualidade,
os consultores da Prospecto, pesquisadores, decidiram ali, junto com o controle de qualidade, que é feito um comitê na indústria, para essa decisão, e as próximas análises seriam a etapa de, depois dessas ações tomadas, validar se aquele processo reduziu mesmo a bactérias e fungo, que era o principal. Então, depois das ações tomadas, a gente volta a fazer uma análise naqueles pontos específicos e percebe que as bactérias estavam reduzindo mais ainda e os fungos agora resolvidos. Então, aquela água automaticamente não tinha mais aquele sólido suspenso ali boiando. Então, essa é uma das formas que a gente tem de aplicar para troubleshooting, correção, soluções assim mais de desafios microbiológicos. E esse outro conceito de microbiologia preditiva a gente tem aplicado bastante para quando uma fábrica não tem um problema específico, mas sim quer elevar o nível da qualidade e segurança daquele alimento ou daquele medicamento a ser produzido. Então, a gente consegue usar o mesmo conceito para saber quais são os fungos ambientais, fazer um banco de cepas ambientais, identificações e projeções se aquilo pode ter um risco e tratar especificamente antes de que ele ocorra. Então, eu trouxe essa tecnologia, digamos assim, essa metodologia molecular, para agregar aqui ao papo de como saber especificamente a qualidade da água em que eu quero chegar, ou do ambiente, né? Seja água, ambiente ou qualquer outra amostra que eu esteja avaliando, e utilizar metodologias e tecnologias que possam nos trazer respostas para a tomada de decisão. E queria também agradecer a presença de todos. Acho que foi muito relevante. Cada um trouxe um tema bem diferente, muito dado conhecimento para a gente aqui debater um tema tão importante. Acho que a gente tem papo aí para um outro convite, né? Posteriormente marcar para conversar um pouco mais. Acho que ficou gravado aí temas bem relevantes para as pessoas. Espero que o pessoal goste aí de assistir. E fica o convite em aberto para a gente ter uma nova conversa aí no futuro, porque tem bastante assunto ainda para a gente tratar. Por mim, ok, fechou. Tô dentro. Falar de reuso é vida. Perfeito. Então, muito obrigado, pessoal. Encerrando aqui esse webinar. E fico, como eu falei, assim, a gente provavelmente vai ter um outro momento para falar de água, porque tem bastante tema que a gente não abordou aqui e a gente queria fazer de forma bem ampla mesmo, por isso que a gente trouxe esse contexto em aberto para ficar bem diversificado e interativo e todo mundo falar um pouquinho. E agradeço muito a presença do Natanael, do Fábio, da Bruna, e é isso, encerramos por aqui. Ted, eu tenho só que agradecer pelo convite, tá? Fico à disposição para outros eventos, tá? E só deixar uma mensagem final, né, às pessoas que estejam assistindo esse webinar, da conscientização do uso da água, né? E você, empreendedor que esteja assistindo também, sobre a conscientização e dos benefícios, né, do tratamento, do efluente, tratamento de água, especialmente o reuso. Não é uma tendência simplesmente da moda, é uma tendência irreversível, né? Então, busque empresas capacitadas para isso, busque orientação técnica, né? E, felizmente, no Brasil a gente tem gente capacitada para esse tipo de demanda, tá? E a Neoprospecta certamente pode nos ajudar aí em certos cases, né? Já vislumbrei alguns aqui, depois eu entro em contato. Beleza. Alguma mensagem final, Bruna e Fábio? Então, vou deixar a Bruna falar, primeiras damas. Bom, não só agradecer o convite, né, novamente. Foi muito bom conhecer o Natanael também. Estar aqui novamente com o Fábio, né? E eu acho que todas essas oportunidades são muito importantes para a gente ir consolidando, né, a prática de reuso na cultura nacional. Tá bom? Então, obrigado, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Gostaria de agradecer a Paranhos mais uma vez por ter me convidado. Natanael, excelente apresentação, Bruna também. Na verdade, o que eu gostaria de deixar aqui para uma reflexão, né, com base até o que todos nós apresentamos aqui, que não precisa ter medo do reuso. Natanael falou brilhantemente com relação a temos profissionais aqui no Brasil e temos, de fato, a Bruna, ela
trabalha junto com a professora Ana Silvia, uma excelente profissional, foi minha orientadora de mestrado, e não tem por que ter medo do reuso. Esse é a grande reflexão que eu quero que vocês tenham aí, principalmente empresários e gestores ambientais. Eu arrisco a dizer que todo efluente ele é possível a gente realizar o reuso. Basta buscar o profissional e a empresa correta. Perfeito, pessoal. Com esse recado final, acho que, e com toda a apresentação que foi discutido aqui, acho que ficou bem claro sobre o tema, aplicação prática do tema, e que a gente tem empresas aqui realmente que podem atender em qualquer aspecto aí, reuso, qualidade da água, e agradeço muito aí a participação de todos, pessoal. Tenham um ótimo dia aí para vocês. De igual modo, tchau, tchau, gente. Bom final de semana, na verdade, né, a todos. Sim. Tchau, pessoal. Obrigado, um abraço.